Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 10 de fevereiro de 2025, segunda-feira, uma segunda-feira de uma semana que promete ser novamente agitada, né? Tanto por causa do Trump lá nos Estados Unidos, quanto por causa do Lula aqui no Brasil. Quem diria, né? O populismo fazendo das suas, tornando tudo um pouco mais volátil, um pouco mais arriscado e muito mais caro para os seus cidadãos, né? O Trump, que ontem, eu não sei se foi o calor do Super Bowl, né? A final do futebol americano nos Estados Unidos, né? O Trump foi o primeiro, inclusive, o primeiro presidente americano a comparecer a um jogo de Super Bowl, né? Que ontem foi vencido pelo Philadelphia Eagles, que deu um coro no Kansas City Chiefs, para quem acompanha. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então, antes de partir para Nova Orleans, onde foi o jogo, o Trump deu umas entrevistas para jornalistas em geral no Air Force One, né, no avião da presidência norte-americana, e também uma entrevista para a Fox, que até um pedacinho dela foi ao ar antes do jogo, e ele falava sobre déficits comerciais, né? E falava, olha, a gente deixa 350 bilhões de dólares para o México, 200 para o Canadá, ou coisa parecida. E aí também aproveitou para dizer que, a partir de hoje, vai colocar uma tarifa de 25% sobre importações de aço e alumínio. Mirou no Canadá e na China e no México, e acertou em cheio o Brasil, que no ano passado foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, né? Então, Canadá, Brasil e México serão os mais afetados. Não à toa, né? Assim, o que acontece, né? Você tarifa quem está entrando no país e protege a indústria local, né? As ações da US Steel, acabei de ver isso, subindo aí 15% antes da abertura do pregão, né? Já mostrando que o pessoal está levando a sério essa história das tarifas, e parece que realmente é para ser levado a sério, né? Mas o que acontece que é perigoso e é ruim para todo mundo, assim como acontece por aqui, a gente já vai falar sobre isso, mas é perigoso para todo mundo, são essas idas e voltas, né? Vocês vão lembrar que 2 semanas atrás, mais ou menos, o Trump falou que iria tarifar importações do Canadá e do México em 25%. Logo em seguida teve uma reunião com a Sheinbaum do México e com o Trudeau do Canadá, e voltou atrás e falou, não, vamos esperar 30 dias, parece que tem algumas coisas que eles vão fazer nas fronteiras que nos interessa, e aí as tarifas vão poder esperar mais 30 dias para serem colocadas em efeito, e aí de repente hoje vai colocar em efeito tarifa sobre aço e alumínio, que atinge também em cheio Canadá e México, né? Só lembrando desses dois, além desse pessoal aí que tem um déficit, que os Estados Unidos têm um déficit muito grande na balança comercial, se não me falha a memória, o terceiro é a União Europeia. Então preparem-se que provavelmente também vai sair alguma coisa destinada ou mirando aí a União Europeia. Nos Estados Unidos ainda tem CPI, que é um índice de inflação importante, uma espécie de IPCA, durante a semana, mas a gente fala sobre isso mais para frente, né? Só lembrando, então, essas tarifas devem impactar, obviamente, a Vale, né? A maior empresa aqui, mineradora brasileira, que, obviamente, exporta muito para os Estados Unidos também, embora o principal mercado dela esteja na China. Bom, vamos lá, Brasil, né? Brasil, e o que eu estava falando do Trump serve também para o Brasil, né? Idas e vindas de declarações e
posicionamentos antagônicos, né? Você fala uma coisa, depois fala outra, diz que vai fazer algo, mas faz algo que no fim das contas é diferente daquilo que você prometeu. Então, Wellington Dias, o ministro de Desenvolvimento, Assistência Social e um monte de nome que tem esse ministério, que cuida do Bolsa Família, deu uma entrevista para a Deutsche Welle, se não me falha a memória, alemã, falando sobre um possível aumento no Bolsa Família para combater a inflação de alimentos, né? No caso, não é para combater a inflação em si, mas para poder manter aí a segurança alimentar do pessoal que recebe Bolsa Família. Isso foi, obviamente, muito mal recebido pelo mercado financeiro, porque indica uma propensão novamente ao aumento de gastos, né? E a gente está tentando, ou estaria querendo que o governo cortasse gastos e não aumentasse gastos, né? Mais tarde, logo em seguida, um pouco tempo depois, a Casa Civil soltou uma nota dizendo que não tinha nada a ver, esse assunto não está na mesa, que foi a expressão que o Wellington Dias utilizou, esse assunto não estaria na mesa e nem estará na mesa. O Wellington Dias disse que março seria o mês para esta revisão, que estava preparando um estudo que ia mostrar para o presidente. A Bolsa, que já vinha mal das pernas na sexta-feira, piorou depois dessa confusão aí do governo Lula, vinha mal das pernas por causa das tarifas americanas, né? A história das tarifas e também o payroll que não ajudou muito, né? O payroll que saiu na sexta-feira veio com menor criação de vagas, mas veio com mais pressão sobre salários, né? E queda no desemprego. Então, talvez a menor criação de vagas é porque realmente chegou, está batendo ali no teto, né? E aí que você começa a pressionar salário. O que o Banco Central norte-americano, o Fed, quer ver, na verdade, e é engraçado isso, porque as pessoas acham que isso é feito com este intuito, né, de fazer essa maldade que é pessoas desempregadas, porque se há mais oferta de mão de obra, isto é, pessoas desempregadas, os salários ficam menos pressionados e aí quem contrata pode pagar salários menores. Pagando salários menores, as pessoas consomem menos, consumindo menos, pressionam menos a atividade econômica e assim a inflação pode arrefecer. Isso acontece nos Estados Unidos e também é uma das variáveis aí que o Banco Central brasileiro também fica olhando quando aumenta os juros do jeito que está aumentando. O fato é que com essas histórias todas, a Bolsa caiu mais de 1% na sexta-feira, o dólar subiu e os juros também subiram, porque as apostas em um juro menor nos Estados Unidos também estão se esvaindo, né? Mas, e aí você pensaria, não, mas o governo Lula já falou que desta vez ele será consciente com os gastos e que não vai aumentar gastos e que não vai usar o parafiscal para impulsionar a economia, mas eis que, não tão de repente assim, o Lula começou de novo a falar que vem aí um grande programa de crédito, né, para entregar ainda mais dinheiro na mão do brasileiro. A ideia é impulsionar aí a história do crédito consignado, que hoje está mais ou menos 40 bilhões de reais. E aí depende do banco, né? Depende de quem você está ouvindo, isso pode passar para 100 ou até 200 bilhões de reais na economia em função dessa entrada aí desse programa de crédito consignado. Os bancos não querem o FGTS, eles querem trocar a garantia do FGTS pela liberdade de não ter um teto de juros no consignado, né? O que a gente vai ver ainda ninguém sabe muito bem, talvez o Haddad saiba, mas eu duvido, talvez o Sidônio Palmeira sabe, né? Porque agora tudo é feito com base no marketing. Então, mas o que acontece é que isso deve continuar a pressionar a inflação e vai tornar o trabalho do Banco Central ainda mais custoso para o brasileiro, isto é, a gente vai ter mais pressão inflacionária e, consequentemente, juros mais altos. Lembram por que do juro mais alto? O juro mais alto para poder coibir o consumo de duas formas. Por quê?
quando você vai pagar parcelado, isso fica mais caro, né? Fica mais difícil. E dois, porque com os juros mais altos, você pode pensar duas vezes e guardar o dinheiro, aplicar o dinheiro, em vez de gastar. E aí lá na frente comprar à vista, né? Já que os juros estão pagando aí de novo aquela taxa mensal dos sonhos de todo brasileiro, né? De ganhar sempre mais de 1% ao mês com o Tesouro Direto, com a Selic, que é o investimento com o menor risco possível. Bom, nessa semana amanhã ainda tem IPCA, a gente vai dar uma olhada no IPCA de janeiro, que deve arrefecer bem, acho que passa de 0,50 para 0,16 mais ou menos, muito em função aí do bônus de Itaipu, que traz um pouco do custo da energia elétrica para baixo e ajuda a segurar um pouco do IPCA. Então não é nesse IPCA aí que o pessoal vai se preocupar muito, embora, de novo, aquela história de olhar para o núcleo de serviços, que é um núcleo bastante indexado, né? É um setor da economia que é bastante indexado, ele responde muito à inflação. E ele tem essa inércia, né? Então ele vai pegando as inflações passadas, vai reajustando o serviço e aí segura a inflação alta, né? Isso vai ser, obviamente, muito olhado pelos operadores de mercado, basicamente. Beleza? Eu acho que é isso para hoje, mas a semana promete ser bastante agitada. Amanhã, live no YouTube, o Esquina Sucupira, edição da manhã, e eu vou falar sobre a pergunta do Roberto, se não me falha a memória, que é sobre o que aconteceu com a poupança, né? O que aconteceu com o investimento, que é o investimento mais querido dos brasileiros, né? A caderneta de poupança. Por que ela não vale mais nada? Aliás, se você está com o seu dinheiro na poupança, na caderneta de poupança, por favor, né, me escute amanhã, a gente conversa um pouco melhor sobre isso. E se você continuar com o dinheiro depois de amanhã na caderneta de poupança, aí eu não sei mais o que fazer, não é mesmo? De qualquer maneira, bons negócios a todos nessa segunda-feira. A gente se vê amanhã no YouTube às 7h30 da manhã, lá no Esquina Sucupira, beleza? Até lá e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!